Com as bênçãos de Deus, damos início à 64ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Solicito a vereadora Meire a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aproveitando que faça também a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Direitos da criança e do adolescente. O regime de semi-liberdade, artigo 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como uma forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independente de autorização judicial. Solicito ao secretário, antes de colocar em discussão, solicito ao secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta presente. Edmo Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Rogério Presente. Amaral. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Agora sim, coloco em discussão a ata da 63ª sessão ordinária. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querendo se levantar. Está aprovada a ata da 63ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento das emendas. Anuncio o recebimento das emendas número 1 e 2 ao projeto de lei 43 de 2018. Anuncio o recebimento da moção de número 16, 2018, de autoria do vereador Edmo Bofete. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 399/2018. Senhor presidente e senhores vereadores. Requer a mesa do ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento da senhora Maria da Conceição dos Santos, ocorrido no dia 21 de agosto de 2018. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões, 21 de agosto de 2018, Beto, vereador. Requerimento 400/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, requer a mesa do ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor Aparecido Pereira dos Santos, ocorrido no dia 23 de agosto de 2018. Requerendo seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões, 24 de agosto de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria da Conceição dos Santos e também do senhor Aparecido Pereira dos Santos. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 401/2018. Senhor presidente e senhores vereadores. O jogo Oasis demonstrou à comunidade que é possível a união de forças em prol da construção de um sonho e assim realizou um belíssimo parque infantil no Paraíso, seguindo ao bairro Irema. Se serviu para dar força à comunidade, demonstrou também ser possível, com baixo custo e com parcerias, executar uma obra sem que isso se exija maiores investimentos. Essa lição do poder público tem de ser reconhecida ao poder público. Como há, junto ao Tancão, no Alto do Itararé, uma área que pode receber infraestrutura a fim de acomodar um playground, é que requer a mesa do ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Existe planejamento de se construir no Tancão um playground? 2. É possível realizar obra e melhorias no Tancão para a área de lazer infantil? 3. Quando isso poderá ser executado? 4. Caso negativo, indicar os motivos. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 24 de agosto de 2018, Eduardo Delegacia, vereador. Requerimento número 402/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando a reivindicação dos moradores residentes da Rua dos Pinheiros, bairro Jardim Lidel,
que solicita a implantação de lombada próxima ao número 300. Considerando que esse pedido deve-se ao fato do abuso de velocidade por parte de alguns condutores de veículos automotores, o que coloca em risco a vida dos pedestres que transitam pelo local, é que requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de implantação de lombada nesse local? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? Sala de sessões, 24 de agosto de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 403/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que esse vereador foi procurado pelos moradores da rua José Nicolau de Moraes, sob a reclamação de que suas residências vêm sofrendo com várias oscilações de potência da rede elétrica, que podem estar sendo causadas pelo contato de galhos de árvores na fiação elétrica. Considerando que as oscilações foram detectadas por um morador do local, que é dotado das habilidades técnicas necessárias para realizar as aferições. Considerando que as oscilações trazem prejuízos financeiros aos moradores, pois causam a queima de aparelhos eletrônicos, conforme anexo. É que requer a mesa do plenário seja oficiada à CPFL para que preste as seguintes informações. É possível que se realize uma visita técnica no local, a fim de verificar o motivo das recorrentes oscilações de potência da rede elétrica? Se sim, quando, se não, por quê? 2. É possível que se realize a poda das árvores que estão em contato com a fiação elétrica na localidade? Se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões, 24 de agosto de 2018, Edmo Bufete, vereador. Requerimento 404/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua José Nicolau de Moraes, em frente ao número 300, bairro Tararé, há uma árvore, abacateiro, com alguns galhos podres e com risco de queda, podendo vir a causar acidente com os moradores e pedestres que transitam pelo local, principalmente em dias chuvosos. É que requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. É possível que seja feita a remoção da árvore ou a notificação dos responsáveis para que a realize? Se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões, 24 de agosto de 2018, Edmo Bufete, vereador. Requerimento 405/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que moradores do bairro Colibri nos procuraram para a extensão de iluminação pública e assim buscamos via Serim as informações necessárias, nos sendo indicado haver orçamento para a execução do pedido. Considerando que o pedido 464, o valor de execução de R$ 2.563,72, diante disso é que requer a mesa do plenário, seja oficiado ao Poder Executivo para que nos informe. 1. Existe orçamento de pedido 464 no valor indicado? 2. O prefeito pode determinar a imediata execução, se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões, 22 de agosto de 2018, Bengala e Eduardo Delegacia, vereadores. Requerimento 406/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, este vereador que subscreve vem recebendo diversas reclamações dos moradores dos bairros Figueiras, Colibri e Senindu, que os ônibus de Ajundiá, que faz a linha dos bairros mencionados, estão passando atrasados e faltam em determinados horários nos seus respectivos pontos e também deixando passageiros sem embarcar. Considerando que os horários de finais de semana tem munícipes que trabalham nas empresas e no horário que sai do trabalho às 10h30, não tem ônibus para voltarem para sua residência, sendo que o próximo seria somente às 12 horas. Considerando que a Prefeitura tem o dever de realizar fiscalizações para apurar que seus serviços prestados pela Jundiá estão condizendo com os horários programados. Considerando que tais atrasos ou falta de ônibus em determinados horários causam diversos problemas aos munícipes que dependem do transporte público municipal para trabalhar, estudar e efetuar as tarefas rotineiras. Assim, ante a todo exposto, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Poderia o executivo providenciar junto à empresa a alteração de horário ou adicionar um coletivo nesse horário? Se sim, quando? Caso contrário, qual o motivo? Sala de sessões, 24 de agosto de 2018, Bengala, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Eu conversava, acho que na semana passada, com o vereador Bengala, quando ele fez uma visita, né, ao bairro do Colibri, conversou lá com pessoas da comunidade, colheu
assinaturas com o objetivo de fazer prosperar os pedidos desse requerimento. Naquela ocasião em que a gente conversava, eu falava para ele das dificuldades, obviamente, que a gente tem visto no transporte público municipal, principalmente na zona rural, que seguiu afetada, obviamente, com toda essa mudança que o Executivo se viu obrigado a realizar no ano passado, para adequar o orçamento ao pagamento que era possível a Jundiá. E lá atrás, naquele momento, sabendo que não tinha outra alternativa para o município, senão cancelar o sistema de subsídio e fatalmente ter que enfrentar esse problema do transporte, nós vínhamos sugerindo ao Executivo que adotasse diversas outras medidas, no sentido de não penalizar a população, que obviamente é o final dessa cadeia. A empresa diminui os horários, se corta o sistema de subsídio e automaticamente se volta à questão do edital anterior, que previa a licitação. Então, e não é nem surpresa, hoje também eu estava aqui na Câmara, a Luciana, que é lá do Colibri, conversando comigo, falou: Du, está terrível a questão de ônibus aqui. E não é só de lá, não. Toda aquela comunidade do entorno dos bairros, Figueiras, de 1 a 7, Colibri, Três Sinos, Vale Grande, Sinindu, todos estão sofrendo com isso daí. E esse pedido não é nem ampliação tanto de horário, embora tenha a ideia de se ter mais horário para eles lá. É do itinerário, que está fazendo com que pessoas tenham que andar até o ponto final ali, da curva ali onde tem o asfalto do Colibri, venham caminhando uma boa extensão, pessoas já de idade, pessoas que têm que vir para a cidade. Então, o que eu penso a respeito disso? E tenho falado, inclusive, para o prefeito, falado com a Jundiá, quando a gente tem algum alterar o itinerário de um ônibus, constituir, de repente, novas linhas, dentro, obviamente, de um limite que eu entendo que tem que ser respeitado do edital anterior, que prevê o contrato desse ano da empresa, é a ordem de serviço do Poder Executivo. É a ordem de serviço do Poder Executivo. E ainda que não pagando, não sei o que está se operando lá, ainda que com parcelas atrasadas com a Jundiá, se requerer por ordem de serviço, eu tenho certeza que é realizado isso. O sistema de transporte, essa alteração que sofreu bruscamente com a saída do sistema de subsídio, que era o que sustentava o sistema, com a passagem barata, né, com várias linhas, mas sendo tudo isso pago de forma indireta pela educação, porque os alunos pagavam uma taxa maior. Como eu disse, eu ajudei a sustentar isso porque eu sabia que não teria como pagar, acho que os 7 ou 8 milhões que se pagava por ano naquela época, não teria. Se não deu conta de pagar os 3.900.000 que ficou do ano passado, quem dirá o dobro desse valor, né? Então fica meio óbvio que não conseguiria pagar. Agora, dentro disso tudo, o que a gente pensava? Que tivesse um nível de organização do Departamento de Transportes ao longo desse 1 ano e meio, para exatamente gerir essa crise e criar todas as alternativas que eram possíveis. Dentre as inúmeras que podem ser feitas, que depende da diretoria do Departamento de Transporte. Só que o Departamento de Transporte, a gente já sabe que há algum tempo é o prefeito municipal, que ele se declarou diretor de transporte, agora sou eu, como em alguns casos, diretor de jurídico, agora sou eu. Me parece que quem vai assumir o Departamento de Transporte, é o Jonas, advogado, que teria saído do gabinete para ir para o Departamento de Transporte. É uma notícia ainda não formal, vamos esperar a portaria do prefeito para fazer. Mas o que eu falo, que quem quer que esteja lá, ou não esteja, tem que resolver de forma urgente essa questão. Porque às vezes é só fazer a gestão daquilo que tem. Pensar em horários melhores, em itinerários melhores. É algo que eu não vejo dificuldade da prefeitura fazer. Me propus ao vereador Bengala tentar uma agenda aí com a Jundiá, né, conversar com eles lá para nos receber, com alguém da comunidade, para a gente poder discutir tecnicamente com eles isso, para depois a gente saber comparar com a resposta do prefeito. São as minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 406. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. A gente vê que o tempo passa e os problemas, infelizmente, não são resolvidos. Sabemos que a prefeitura, como o vereador citou,
teve que reduzir, evidentemente, o número de ônibus que circulavam. Mas o problema é que não adianta você anunciar que você reduziu, que você economizou, se o serviço que você está prestando para o seu consumidor, que o consumidor aqui se equipara ao munícipe, está um lixo. Então a gente vem falando da história do transporte já há algum tempo. E por que a gente vem falando isso? Porque hoje o departamento de transporte vira um departamento simplesmente para se colocar cargo comissionado, só para se colocar pessoas, para as pessoas chegarem lá no dia 15, dia 30 e receber. As pessoas não estão preocupadas em trabalhar, em fazer um trabalho e repensar as coisas. Então hoje, como o vereador Eduardo falou, verdade, tem que se pensar, não se tem como dar subsídio mais, não se tem, é uma coisa fora da realidade. Mas se tem como tentar se administrar e melhorar o que você tem. Então você imagina uma pessoa para vir numa distância regularmente pequena, tenha que aguardar um ônibus com uma hora e meia, 2 horas de intervalo. Sem contar que tem pessoas, por exemplo, outro dia aqui o rapaz do Taraborelli me falou, que ele não consegue mais, por exemplo, mulheres do lado da zona rural de funcionárias, porque elas não têm horário de ônibus. Não tem como elas virem para trabalhar, para entrar aqui 2 horas da tarde. Ou por que não tem? Ou ela tem que sair muito cedo da casa, ou não se tem horário. Então a gente roga aqui para o senhor prefeito que toda a redução de custo ela é benquista, mas a gente tem que pensar que não basta reduzir. A gente precisa também pensar em manter uma qualidade mínima. E a qualidade mínima se faz como? Se faz com gestão. Se faz com pessoas que realmente queiram analisar o que ocorre, o que pode se mudar. Que foi isso que quando mudou lá atrás a gente esperava, não? Vai se fazer um estudo, é uma análise prévia, à medida que as coisas vão se moldando, se encaixando, a gente vai ajeitando aqui e ali. Só que a gente não vê isso. Não vê porque a maioria das pessoas hoje não estão comprometidas com isso. Então, parabéns, o Bengala, aí, por citar esse tema. É um assunto recorrente e, como eu disse, uma mulher aqui na cidade do Minas já é difícil arrumar emprego. Ela não consegue o trabalho porque não tem ônibus para ela vir. Não tem ônibus para ela vir aqui trabalhar no Taraborelli, não tem ônibus para ela vir trabalhar no Timar, por quê? Dependendo do horário, ou ela tem que sair 9 horas da manhã para trabalhar às 2, ou ela tem que tentar convencer o patrão dela que ela precisa entrar às 16, porque não se tem um ônibus nesse intervalo. Então a gente roga aqui, o vereador citou bem, se puder estar marcando essa reunião com a Jundiaí, com o novo gestor aí que está por vir aí, para que possa, dentro de um contexto, talvez pela experiência, mexendo em trajeto, de transporte, para se tentar fazer algumas coisas. Quando quer faz, a gente estava até há pouco tempo atrás brigando aí com relação ao retorno do ônibus, resolveu o problema. Resolveu, chamou a Jundiaí. A Jundiaí, como a gente está acostumado a dizer, Jundiaí, Sabesp são prestadores de serviço da prefeitura. Elas não são donos do serviço público. Quem é dono do serviço público é o município. Então, a gente roga aqui que o prefeito dê uma atenção, porque, de fato, a reclamação com relação ao transporte já vem se arrastando há um bom tempo. E, às vezes, anunciar só a redução não traz tão bem. Porque, como eu disse, o consumidor final, aí, que é o usuário, eles sim sabem como que está funcionando o atual sistema. É o que eu tinha a ponderar, presidente, para crescer no requerimento do colega aí. Continue em discussão, requerimento 406. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Geraldo Atleta, aprovo. Edno Bofete. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. O requerimento 406 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento 407/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando a reivindicação dos moradores residentes na rua Mato Grosso, Jardim Progresso, próximo ao número 285, que solicitam a implantação de lombada, considerando que a implantação de lombada no local citado faz necessária, pois com as alterações realizadas pela divisão de trânsito, o fluxo de veículos vem aumentando muito, é que requer a mesa do plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade da implantação de lombada nesse local? Se positivo, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 24 de agosto de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 408/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, levando em consideração a reivindicação dos moradores na rua Mariana, Vila Paraíso, que solicitam a implantação de lombada próximo ao número 184, esclarecendo que esse pedido deve ser a direção perigosa empregada pelos monitores de automotores que circulam em velocidade incompatível com o local, colocando em risco seus pedestres. É que requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações.
Existe a possibilidade da implantação de lombada na Rua Mariana, próximo ao número 285? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? Sala de sessões, 24 de agosto de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 409/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na Rua Mariana, próxima à Igreja de Congregação Cristã no Brasil, Vila Paraíso, existem 2 postos de iluminação pública. Considerando que no referido local, a iluminação não está sendo suficiente, pois está colocando em risco os moradores do referido bairro, principalmente os munícipes que frequentam a igreja citada acima e que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando a CPFL que seja tomada as providências necessárias referente à colocação de iluminação dupla nos referidos postes para maior benefício da população residente no local e munícipes que frequentam a igreja acima citada. Sala de sessões, 24 de agosto de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Pela ordem, presidente. Não, vereador. Como anunciado, não há nenhum colega, solicita ser suprimido o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão o pedido do vereador. E um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, fica então suprimido o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos a primeira discussão do projeto de lei 39/2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2019 e da outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Alumínio, 26 de julho de 2018, mensagem 39/2018. Senhor presidente, via da presente, encaminhamos a elevada deliberação dessa idilidade, incluso o projeto de lei 39/2018, que trata de diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária do município. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, a lei orgânica do município e a lei complementar número 101, submetemos a apreciação dessa casa ao projeto de lei de diretriz orçamentária, que estabelece as metas e prioridades da administração municipal, além das orientações à elaboração do orçamento programa do município de Alumínio para o exercício de 2019. A LDO, salientamos, é um instrumento de planejamento governamental destinado, entre outros, a estabelecer metas e prioridades da administração pública para orientar a elaboração da lei orçamentária anual e dispor sobre as alterações na legislação tributária, bem como definir as metas fiscais, os critérios para limitação de empenhos e movimentação financeira e a margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza contínua. Pega lá, arruma lá. O projeto de lei encontra-se dividido em 6 capítulos, os quais abordam regras gerais e específicas de condutas a serem adotadas em benefício da melhoria da qualidade de vida dos munícipes no aspecto econômico, social e da cidadania. Os capítulos mencionados seguem especificados. Inciso 1. As metas e prioridades da administração pública municipal. 2. As diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 3. As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. 4. As disposições sobre as alterações na legislação tributária do município. 5. As disposições relativas à dívida pública municipal. E 6. As disposições finais. São partes integrantes dessa lei os seguintes anexos: demonstrativo de metas anuais, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 últimos exercícios, anexo de riscos fiscais contendo demonstrativo de riscos fiscais e providências, anexo de metas e prioridades. Com relação ao orçamento, a receita foi estimada utilizando o índice de inflação IPCA, acrescido em um percentual de crescimento natural acima do índice inflacionário, perfazendo um total de 6% aplicado sobre a receita arrecadada em 2017. Também se levou em conta, na projeção, a receita, o acréscimo do índice de ICMS da ordem de 15,46% e elevação do crescimento da receita do ISS motivada pelas operações de cartão de crédito e cooperativas médicas.
A projeção da despesa tem o percentual de 83,58%, concentrado na categoria de despesas correntes, financiando a provisão de gastos classificados como obrigatórios, pessoal em encargos e outras despesas de 15,94%. Nas despesas de capital, os investimentos foram projetados atendendo aos pedidos dos órgãos administrativos da Prefeitura e as projeções inseridas no Plano Plurianual de Investimento. Os empreendimentos mais significativos são relativos às áreas de obras e serviços urbanos, planejamento e esportes, entre outros. A maior parte das obras deverão ser custeadas com repasse de convênios com o governo federal e estadual, como pode-se observar nas projeções de receita de convênios nos anexos que integram o projeto. É de se destacar ainda, entre as despesas de capital, o elevado custo com sentenças judiciárias e débitos previdenciários advindo de administrações anteriores. Espera-se no corrente ano e nos próximos que a situação financeira como um todo se revele mais favorável do que do ano anterior e que nos permita atender os anseios da população laminense. Confiante no alto espírito público de Vossa Excelência e dos nobres pares, com vistas à aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhes protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 39/2018 dispõe sobre diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício de 2019 e da outras providências. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º da Lei Complementar número 101 e no artigo 26, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, de 26 de setembro de 2013, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro de 2019, compreendendo, inciso 1, as metas e prioridades da administração pública municipal. 2. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 3. As disposições relativas às despesas do município com pessoal em encargos sociais. 4. As disposições sobre as alterações na legislação tributária do município. 5. As disposições relativas à dívida pública municipal. E 6. As disposições finais. Parágrafo único. Integra nessa lei os seguintes anexos. 1. Anexo de metas fiscais, composto de: a linha A, demonstrativo de metas anuais. B, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. C, demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. E D, evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios. Inciso 2. Anexos de riscos fiscais contendo demonstrativo de riscos fiscais e previdenciários. 3. Anexos de metas e prioridades. Capítulo 1. Metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Ficam em conformidade com o disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar número 101, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2019, previstas no PPA 2018 a 2021, são aquelas constantes em anexo próprio desta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, mas não se constituem limites à programação das despesas. Parágrafo 1º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019, será dada maior prioridade. Inciso 1. A atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente. 2. A eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos. 3. As ações de estímulo ao aprimoramento do quadro de servidores para melhoria dos serviços prestados, superação do improviso e construção
de uma gestão ágil e transparente. 4. A promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana. 5. As ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta de serviços de saúde, enfatizando a prevenção. 6. As ações que promovam a garantia de direito à educação básica, com excelência e equidade. 7. A integração e a cooperação com os governos federal e estadual e com os municípios da região metropolitana de Sorocaba. 8. Ao desenvolvimento econômico com foco nas potencialidades locais, principalmente de micro e pequenas empresas, para a construção de uma cidade sustentável, conectada e eficiente. E 9. A valorização do patrimônio ambiental e cultural do município. Parágrafo 2º. A execução das ações vinculadas às metas e prioridades do anexo a que se refere o caput estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas conforme anexos de metas fiscais que integra a presente lei. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária anual será elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas no anexo próprio dessa lei. Capítulo 2. Diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Artigo 4º. A estimativa de receitas serão feitas com observância das normas técnicas e legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Artigo 5º. O Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento de Finanças, deverá elaborar e publicar a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2019. Artigo 6º. No prazo previsto no parágrafo único, o Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento de Finanças, publicará as receitas previstas desdobradas em metas bimestrais, juntamente com medidas de combate à evasão e à sonegação, valorizações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar 101. Artigo 7º. É o Poder Executivo autorizado a estabelecer por decreto, sempre que necessária, a limitação de desempenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira dos órgãos da administração, objetivando atingir as metas fiscais, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. Artigo 8º. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos, sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Artigo 9º. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao Departamento de Finanças a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 1º de julho de 2018, a serem incluídos na proposta orçamentária de 2019, especificando, inciso 1, número e data do ajuizamento da ação originária. 2. Número de precatório. 3. Tipo da causa julgada, de acordo com a origem da despesa. 4. Enquadramento, alimentar ou não alimentar. 5. Data da autuação do precatório. 6. Nome do beneficiário. 7. Valor do precatório a ser pago, atualizado conforme determinado pelo artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, pela emenda constitucional número 62/2019. 8. Data do trânsito em julgado. 9. Número da vara ou comarca de origem. E 10. Cópia do ofício requisitório no caso de precatórios trabalhistas e cópia da requisição de pagamento no caso de ação civil. Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão no exercício de 2019 os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo,
conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 62/2019 e no Decreto 2013/2010. Artigo 10. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender os critérios estabelecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de autorização legislativa através de lei específica. Artigo 11. As metas e prioridades constantes do plano plurianual e as desta lei considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, pelos créditos adicionais abertos com autorização legislativa, suplementares especiais e pelos extraordinários. Artigo 12. O orçamento anual será adotado com recursos para atender às despesas imprevistas e emergenciais no percentual mínimo de 0,25% da receita estimada, através de reserva de contingência, conforme previsto no artigo 5º, inciso 3, da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 13. O Poder Executivo é autorizado, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, a, inciso 1, realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor até o limite de 10% da receita estimada. 2. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% das dotações do orçamento da despesa. 3. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, no limite de 10% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato na mesa da Câmara Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações, observado o limite referido no inciso anterior deste artigo, quanto ao percentual de 30% de cada dotação orçamentária consignada. Parágrafo 2º. Não haverá oneração ou limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pagamento de pessoal, encargos sociais, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de recursos de repasse de outros órgãos governamentais através de convênios. Artigo 14. É o Poder Executivo autorizado a realizar proposta orçamentária, caso o autógrafo da lei orçamentária não seja encaminhado até o limite do exercício de 2019, pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Artigo 15. O orçamento fiscal, que abrange os poderes executivo e legislativo, cumprirá as exigências constitucionais e legais quanto aos limites. Inciso 1. Da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. 2. Da duplicação na manutenção e desenvolvimento da saúde. 3. No pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais. Capítulo 3. Disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Artigo 16. As despesas com pessoal e encargos sociais para 2019 serão fixadas observando o seu disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Complementar número 101 e na legislação municipal em vigor. Artigo 17. O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constante da lei orçamentária de 2019 e de seus créditos adicionais, observando os limites constantes na Lei Complementar 101. Artigo 18. O Poder Executivo, por intermédio do órgão de pessoal, publicará a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral e de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais. Capítulo 4. Disposições sobre alterações na legislação tributária do município. Artigo 19. As atualizações das alíquotas do imposto predial territorial urbano serão efetuadas utilizando-se a média dos indicadores oficiais da inflação, INPC, IGPC, IPC, FIP,
dos últimos 12 meses. Artigo 20. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana do exercício de 2019 terá desconto de 5% do valor lançado quando pago até o vencimento da cota única. Artigo 21. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito disposto no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Complementar Federal número 101. Capítulo 5. Disposições relativas à dívida ativa pública municipal. Artigo 22. O orçamento deverá destinar recursos para o pagamento do serviço da dívida municipal. Parágrafo único. Serão destinados recursos para o atendimento de despesas, com juros, com outros encargos e com a amortização da dívida referente à operação de crédito contratadas até 2018. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 23. As despesas consideradas irrelevantes nos termos do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar 101, são aquelas estabelecidas no limite atual de R$ 17.600 para a realização de dispensa de licitação em conformidade com a Lei Federal 8.666 e Decreto 9.412. Parágrafo único. O valor definido no caput acompanhará as alterações estabelecidas para os limites a mencionada da modalidade licitatória. Artigo 24. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária em cumprimento aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar 101. Artigo 25. Os valores das metas fiscais em anexo devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações até o envio do projeto de lei orçamentária para o exercício 2019 ao Legislativo Municipal. Artigo 26. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até o dia 31 de agosto de 2018. Artigo 27. Os pagamentos de serviços da dívida pública e de despesa com pessoal em encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 28. Na seleção das prioridades estabelecidas no Plano Plurianual do município, a serem incluídas na proposta orçamentária do exercício financeiro de 2019, será levada em consideração a capacidade financeira do erário municipal. Artigo 29. Os dispêndios com propaganda e publicidade oficial serão atendidos por dotações orçamentárias específicas na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com as exigências da legislação eleitoral vigente. Artigo 30. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro de 2018 o projeto de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção. Artigo 31. As atividades incluídas no anexo de metas fiscais e prioridades da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2019 serão inclusas no Plano Plurianual 2018-2021. Artigo 16. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Alumínio, 26 de julho de 2019, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. E coloca em discussão o projeto de lei número 39. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professor Damir Barbosa. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. O projeto de lei 39/2018, em primeira discussão, segue aprovado por 9 votos. Eu informo aos vereadores que fica, entre os dias 28 e 29 de agosto, aberto o prazo para apresentação de emendas de segunda discussão. Então, dia 28 e 29 de agosto é o prazo de apresentação de emendas em segunda discussão. Discussão única do projeto de lei 13/2017-L.
Solicito ao secretário que faça a leitura do... Pela ordem, senhor presidente. Não, vereador. Solicito que seja adiado por 2 sessões o projeto. Coloco em discussão o pedido do vereador Edmo em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 13 de 2017. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Edmo. Fica adiado por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 13 de 2017. Discussão única do projeto de lei 42 de 2018, que institui programa de recuperação fiscal, PRF, para o município de Alumínio da Altas Providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Alumínio, 2 de agosto de 2018. Mensagem 42/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, em observância às normas constitucionais que me comprometi e jurei defender, tenho a imensa satisfação de submeter à apreciação da civilidade o projeto de lei que cria o programa de recuperação fiscal de alumínio. A situação financeira e orçamentária do município exige ações para incrementar as receitas públicas e garantir o cumprimento das metas fiscais propostas na lei de diretriz orçamentária, razão para que o presente projeto de lei adquira relevância diante da possibilidade de incrementar a arrecadação. Ao final de 2017, o balanço patrimonial registrava R$ 6.907.475,56 em créditos inscritos na dívida ativa. Esse montante é constituído por valores não pagos à Fazenda Municipal e é objeto de cobrança tanto administrativa quanto judicial. A fim de incentivar os pagamentos pelos contribuintes com débitos para com a Fazenda Municipal, a proposta ora encaminhada cria uma alternativa para incentivar a quitação em prazo curto. O cidadão que quitar seus débitos terá diminuído o montante de multa e juros, na forma demonstrada na tabela abaixo, conforme o número de parcelas que vier a contratar. Incentivos oferecidos para a quitação dos créditos inscritos na dívida ativa. Quantidade de parcelas: 1, percentual de entrada 0, desconto em multas e juros 95%. 6 parcelas, 10% de entrada, 80% de desconto em multa e juros. Que absurdo o cara pagar em 12 parcelas, 10% de percentual de entrada, 65% de desconto em multas e juros. Quantidade de parcelas 24, 10% de entrada de desconto, com desconto em multas e juros de 50%. 36 parcelas, percentual de entrada 10%, desconto com multa e juros 35%. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem alcançados com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre autoridade para a apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente a seus pares, nosso protesto elevadíssimo em consideração, atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 42/2018 institui o Programa de Recuperação Fiscal, PRF, no município de Alumínio e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Alumínio no Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, para saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Alumínio, Estado de São Paulo, o Programa de Recuperação Fiscal, destinado a oferecer aos devedores da Fazenda Pública condições especiais para a regularização dos créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do município até o dia 31 de dezembro de 2017. Parágrafo 1º. Entende-se por crédito municipal o valor do principal acrescido de atualização monetária, de multa e juros, conforme a legislação em vigor. Artigo 2º. Os créditos abrangidos
pela presente lei incluem aqueles em execução fiscal ou objeto de discussão judicial, com razão de créditos constituídos e exigíveis. Artigo 2º. O PRF será administrado pelo Departamento Municipal de Finanças no que diz respeito aos créditos inscritos em dívida ativa e não encaminhados à execução fiscal pelo Departamento Municipal dos Negócios Jurídicos para os débitos já inscritos e executados judicialmente. Artigo 3º. Poderão ser incluídos no PRF eventuais saldos de parcelamentos anteriores, ainda que em andamento. Artigo 4º. Não poderão ser incluídos no PRF débitos de órgãos da própria administração, fundações e autarquias, bem como os relativos a preços, concessões ou contratos públicos. Artigo 5º. Os interessados poderão aderir ao PRF mediante requerimento a ser apresentado até o dia 30 de novembro de 2018. Artigo 6º. As condições especiais disponibilizadas àqueles que aderirem ao PRF consistirão na opção de uma das seguintes formas e condições de pagamento dos créditos. 1. A ficha será concedida 95% de desconto da multa, demora e nos juros moratórios. 2. Em até 6 parcelas será necessário pagar a título de entrada o montante de 10% do valor total do débito, com desconto de 80% na multa de mora e nos juros moratórios. 3. Em até 12 parcelas será necessário pagar a título de entrada o montante de 10% do valor total do débito, com desconto de 65% na multa de juros moratórios. Quarto, em até 24 parcelas. Pela ordem. Eu solicito que seja adiada a discussão desse projeto por uma sessão, tendo em vista algumas dúvidas aqui que surgem com relação a parcelamento de honorário advocatício e como que ficaria essa verba no contexto geral. Coloque em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre. Em discussão. Nenhum vereador querendo se manifestar, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o pedido do vereador Alexandre, fica adiado por uma sessão a discussão do projeto 42/2018. Primeira discussão do projeto de lei número 43/2018, que desafeta áreas que menciona, autoriza sua permuta com outras áreas de interesse do município e dá outras providências. Sai da ordem do dia em razão do recebimento da emenda 01/2018. Pois não, vereador. Peço suspensão de sessão por 2 minutos. Coloque em votação o pedido do vereador Eduardo que suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis continuem como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o pedido de suspensão da sessão por 2 minutos. O secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professor Ameire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta Presidente. Edmo Bofete. Presente. Renatinho Vatanamar. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. João Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Primeira discussão do projeto de lei 46/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei em primeira discussão. Pela ordem, presidente. Não, vereador. Eu solicito que seja adiada a discussão desse projeto por uma sessão. Coloco em discussão o vereador Alexandre e adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 46/2018. Discussão, pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Alexandre, fica adiado por uma sessão a discussão única do projeto de lei 46/2016. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Segunda discussão do projeto de lei 39/2018. Primeira discussão do projeto de lei 75/2017, que institui plano diretor. Discussão
única do projeto de lei 42, 2018. Discussão única do projeto de lei 46, 2018. Discussão única da moção 15, 2018. E discussão única da moção de número 16, 2018. E também, em tempo, a discussão única do projeto de lei, a primeira discussão do projeto de lei 43, 2018, que desafeta áreas que menciona. Nada mais, havendo a tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.